Um, dois, três. Fala, pessoal, começando aqui a gravação do quinto dia de Copa. Finalmente, a seleção brasileira estreou nessa Copa do Mundo. Demorou para estrear, demorou 45 minutos para estrear, porque no primeiro tempo, meu amigo, que jogo foi aquele? A seleção brasileira parecia que não estava no campo. Já no segundo tempo, a seleção brasileira parecia ter acordado para o jogo e simplesmente encaixotou a Sérvia. Ou se não for uma outra descrição ainda mais agressiva, vamos dizer assim. Mas a seleção brasileira iniciou muito bem a sua trajetória na Copa do Mundo. Não sei se a ponto de ser ainda confirmada como grande favorita da Copa, mas é uma das, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso papo da seleção brasileira. Além disso, vamos falar também sobre a vitória magra de Portugal, magra no sentido da diferença de gols, mas foi uma vitória de 3-2 em cima de Gana, o jogo fraco de Uruguai e Coreia do Sul, e também a outra partida do Grupo Brasil, Suíça e Camarões, onde um camaronês venceu a seleção de Camarões. Não foi nem uma Suíça, né? Ao meu lado aqui temos Vinícius Lamanes, triste ainda pela derrota da Argentina, e também o nosso grande Thiago Saraiva, que hoje está em Belgrado para falar da tristeza sérvia. Fala aí, Saraiva. Bom, João, você colocou muito bem, o Brasil entrou, a Sérvia conseguiu até equilibrar, vamos dizer assim, o primeiro tempo, o Brasil não conseguiu jogar no primeiro tempo, a seleção entrou um pouco abaixo do que se esperava e também não podemos deixar de dar o mérito à Sérvia, que entrou com a proposta de jogo e conseguiu no primeiro tempo cumprir a proposta de jogo que entrou, que levou para o campo. Lógico que no intervalo a equipe se concentrou, Tite fez as correções, conversou com os jogadores e um segundo tempo completamente diferente, em que o Brasil dominou do princípio ao fim e só não saiu mais porque a trave não deixou, meu amigo. Justamente. E você, Vinícius, o que você achou do jogo? Eu achei que a trave foi uma ótima amiga da Sérvia, mas concordo com os meus colegas no fato de que a seleção brasileira no primeiro tempo, ela tentou, mas a defesa da Sérvia, que na verdade é o forte dela, veio e conseguiu manter o placar de 0-0. Apesar de que o Brasil a todo tempo pressionava, com o Rafinha de um lado, Vinícius Júnior do outro, sempre voltando para recompor, mas sempre buscando o gol, sempre buscando o cruzamento, sempre buscando a oportunidade de alguém livre na área. Na verdade, eu achei o time brasileiro nervoso no primeiro tempo. Muito nervoso, na verdade. Parecia que a bola queimava no pé, né, dos jogadores. Por exemplo, aquele lance que o Rafinha teve na frente do goleiro lá para chutar. Claro que a bola foi muito em cima dele, mas ali, cara, dava tempo de você dominar, de você bater. É claro, né? Nós estamos falando daqui do ar-condicionado, né? Uma coisa é falar daqui, outra coisa é ver lá no campo. Mas, assim, dava tempo dele dominar a bola, girar e bater pro gol. Enfim, eu acho também que passa muito pela, pela fase do Neymar. Acho que o Neymar jogou muito mal hoje. A bola passava toda hora por ele. Ele não conseguia tomar ali as decisões. Claro que estava numa posição diferente do que ele joga lá no PSG, mas, enfim, o nosso glorioso ex-menino Ney não jogou bem hoje, não. E ainda ganhou de presente um problema no tornozelo, né? Eu acho que o Brasil enfrentou o primeiro tempo, esse nervosismo muito se deve à dificuldade de achar um primeiro gol.
O Brasil entrou muito ansioso com a ideia de resolver o jogo logo e quando não conseguiu furar a marcação da Sérvia para fazer logo de cara esse primeiro gol, foi ficando meio, como diz você, meu amigo, um pouco nervoso a seleção, errando alguns passes teoricamente simples, fáceis, e isso foi facilitando o jogo que a Sérvia trouxe para o campo. Lógico que depois isso foi acertado e a gente teve um segundo tempo completamente diferente. Em relação à lesão aí sofrida pelo menino Neymar, que já não é tão mais menino assim, como você também mesmo disse, preocupa, porque hoje o Brasil não tem aquela dependência tão enfatizada igual já foi em outros jogos, em outros momentos da seleção, mas o Neymar é um cara que pode fazer o diferencial a qualquer instante. Então, ficar sem ele para os próximos jogos da Copa é algo preocupante, sim. Totalmente preocupante, até porque, claro, ele é a principal figura da seleção, mas hoje ele não é mais. Ele, enfim, e o time sem ele joga melhor, né? Mas é totalmente preocupante porque ele tem poder de decisão. Ele é um cara que, se chega dentro da área, a bola para ele, ele chuta e a possibilidade de fazer o gol é imensa, né? Mas, de todo modo, se ele sai ali, nós não temos ninguém criativo no meio-campo para Além poder dessa fazer a bola jogar. Giovanni, além dessa criatividade ali para fazer essa articulação de jogadas, nós temos um cara que pode individualmente ser decisivo a qualquer momento. Quando menos estiver esperando, quando achar que ele está mal em campo, ele pode fazer uma jogada e decidir um jogo. Justamente. Pode fazer uma jogada, decidir um jogo. É um cara que a gente, por mais que a gente tenha algum tipo de restrição contra ele, tanto no futebol quanto fora do futebol, mas a gente tem que falar que ele é um cara decisivo, ele é um cara que decide jogo. Embora já há algum tempo não decida grandes jogos, nem mesmo no PSG. Eu não sei se Fala, o Vinição. Vinícius, eu não sei se o Vinícius vai concordar aí, Giovanni. É a questão seguinte: é, realmente, o time, depois da saída do Neymar, porque como diz você, ele sempre pega e passa a bola pelo Neymar, porque tem essa questão de dependência, o que o Neymar significa para a seleção brasileira. Só que com a saída do Neymar, o coletivo funcionou. Funciona já há muito tempo. Sim. Vou deixar o Vinição falar, senão ele fica triste ali. Não, o coletivo, a seleção em si, o conjunto, funcionou. Mesmo antes do Neymar sair, a seleção já estava bem entrosada. O que estava faltando mesmo era não a oportunidade, mas a definição. Aquele chute que a bola entra. Porque depois que você faz o primeiro gol, você sabe muito bem que eles acabam tirando um peso das costas. E aí jogam até mais, com um pouco mais de liberdade, com menos pressão. E até acho que um pouco dessa pressão advém dos resultados de outras seleções. A Argentina perdeu, a Alemanha perdeu. Isso acaba gerando, em minha opinião, um peso, um fardo psicológico. Sempre Então, pode, pode falar, pode, Vinição. pode continuar, meu amigo. Achei que você tinha completado. É o seguinte, eu até estava vendo agora os noticiários brasileiros e eu concordo um pouco com o que eles estavam dizendo. O noticiário brasileiro, estou falando o UOL, tá? Eu até concordo com o que eles estavam dizendo, que o Brasil foi dos favoritos, foi o que estreou melhor, porque enfrentou uma seleção que deu a ele condição de mostrar seu nível técnico, né? Por exemplo, a Espanha estreou por 7-0 em cima de Costa Rica, mas Costa Rica não fez nada, Eu não acho que causou isso é nada. indiscutível, Giovanni, porque, como você mesmo diz e a reportagem diz, eu acompanhei também em um canal fechado aqui, e lá também foi dita essa mesma frase. E quando a gente faz essas comparações, a gente tem exatamente isso que foi dito. Em termos das seleções favoritas, aquelas 5, pelo menos, ou 6 que a gente tem colocado aqui desde o início, o Brasil foi quem pegou o adversário mais forte.
mais complicado, o que mais fez com que a seleção brasileira, aliás, com que todas as seleções, no caso, tivessem um aprimoramento de nível técnico, um desafio técnico, na verdade. E a Sérvia, ela entrou Linha de com a 5. proposta de jogo para travar, igual a gente já tinha comentado aqui também anteriormente, Sim. que se a Sérvia viesse para cima do Brasil, ela ia tomar um sacode. E ela veio fechadinha, equilibrou no primeiro tempo, foi. Temos o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A defesa da Sérvia não resistiu no segundo tempo e acabou o Brasil chegando ao primeiro gol, que consequentemente abriu o que a gente fala, né? Abriu a porteira que acabou resultando em mais um gol e graças mais uma vez eu digo à trave, não saiu pelo menos 4. Mas a bem da verdade, ô Saraiva, é o seguinte, a pedra dura no primeiro tempo estava dos dois lados, porque estava impossível de ver aquele jogo. O Brasil errando passe demais, a Sérvia não jogando, a Sérvia só tentando bola cruzada, até porque o time é alto, né? E assim, o Alisson só teve trabalho em 3 bolas que ele teve que sair para pegar a bola lá em cima. Só isso. E o goleirão da Sérvia também não teve nenhum trabalho no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, aí sim, aí a seleção brasileira acalmou, botou a bola no chão, começou a jogar. O Vinícius Júnior começou a escorregar na frente do gol, tá tudo certo. E o Vinícius Júnior vai chutar uma bola, ele chuta o próprio pé, né? Isso a gente não vai nem falar aqui. Vamos pôr o Vinícius Lamanes lá, porque é 200% melhor, não tem nem comparação. Eu não sei o que a Não, mídia vê tanto em Vinícius Não vamos Júnior assim, exagerar. eu porque discordo. eu não consigo enxergar esse jogador. É um bom jogador? Sim, é um bom jogador, mas eu não consigo enxergar esse craque que a mídia fala desse jeito. Para mim, é um jogador normal e o que ele apresentou hoje é o que ele consegue apresentar mesmo. Não pode se esperar muito mais do que aquilo, não. Mas o nosso amigo Vinícius Lamanes, que vai substituir o Vinícius Júnior na próxima escalação, vai falar agora do autor dos 2 gols da seleção brasileira. Grande Richarlison. Na verdade, surpreendeu o coadjuvante que acabou se tornando. Ninguém esperava a atuação tão boa dele assim, mas como ele mesmo comentou, ele é brocador. Então, na seleção, tendo a oportunidade de fazer gol, ele vai fazer o máximo de gol possível. É claro, ele quer tentar, digamos assim, construir o que todos os brasileiros esperam, o Hexa esse ano. Todo mundo espera isso. Mas sobre o Richarlison, eu acho que ele também joga numa posição diferente do que joga no Tottenham, né? Porque no Tottenham o cara lá da frente é o Harry Kane, e aí é meio que o concurso, né? Mas o que fez, o que eu acho que o Tite, o que eu acho que fez o Tite colocar ele lá na frente é justamente essa questão da mobilidade dos pontas Sim, sim. também, A justamente para versatilidade dele é grande demais, ele é muito versátil. ele é muito versátil e ele também tem uma finalização muito boa. Tanto é que a maioria dos gols dele é de chute fora da área. Hoje ele fez aquele segundo gol lá porque, assim, um acaso do destino, né? Mas normalmente os gols dele são de chutes fora da área, de sobras de bola. É Ele é o isso que o cara que Tite pensou, ele chega com aquela bola surpresa, né? Vai trocar aquela justamente. troca de passes lá, dá uma roladinha para trás e ele chega chutando. Na verdade, o E é Richarlison não foi de camisa 9, mas na verdade ele fez um papel de falso 9, né? Sim, é isso aí. ele é um que é o famoso que a gente estava falando há um tempo atrás, que é o seguinte: ele sabe muito bem jogar sem a bola, ele sabe muito bem se posicionar, e isso abre muitas oportunidades para ele dentro da área. Eu achei Justamente. também muito interessante na entrevista que ele deu após o jogo, ainda dentro de campo, a humildade do Richarlison me surpreendeu. É um jogador simples, me lembra muito o estilo, e pelo futebol até apresentado, lógico que não chega a se comparar também 100%, mas me lembra muito o estilo de jogo e
O estilo de personalidade, talvez, do Rivaldo. Sim, Mais pode, reservado, mais pode caladão, parecer. pouca mídia. Pouca mídia, mas diferente do Rivaldo, ele se posiciona quando ele acha que tem que se posicionar, né? O Rivaldo já era um pouco mais de articulação, mas Justamente. Eu acho que o Rivaldo era me mais de lembra muito o vestiário estilo. do que provavelmente mídia, né? O Rivaldo, ele era um cara que deu pouca mídia, mas foi um dos melhores camisas 10 que a gente teve aí nos últimos anos também. Tá certo. Você concorda, Vinícius? A comparação do Charleston com o Rivaldo, Sim. bom, em termos de posicionamento, Quando fala bom, já é outra coisa. Fala aí. não, em termos de posicionamento, em termos até semelhantes, não, porque o Rivaldo, na minha opinião, claro, ele era muito mais habilidoso, mas ele desempenha um papel parecido. E a Agora, questão da diz, personalidade, né? A questão da sim, personalidade hoje, aquele jeito humilde, um jeito simprão de se conversar, me lembrou muito o jeito de Rivaldo se posicionar em frente às câmeras, em relação à mídia também. Não, em agora ver relação. como é que ele se, como será a reação e como será que ele continuará nos próximos jogos. Meus queridos amigos, vocês não acham que o Rodrigo deveria ter começado? Não, Por quê? Eu acho que nem no Madrid ele joga. eu acho que a substituição do Rodrigo veio no momento certo também. Eu acho que o Tite entrou com o time que ele teria que ter entrado. Nós tivemos também um problema hoje, também não podemos esquecer que nosso lateral direito também saiu com problemas também. Sim. E talvez possamos ter, talvez seja improvisado aí um zagueiro como lateral, mas podemos ter Daniel Bom e Alves. velho Daniel Alves de volta à seleção brasileira. Eu acredito mais em Daniel Alves para o próximo jogo, também na lateral direita. E aí Eu nós vamos acredito ver. que o Rodrigo apresenta, sim, Vinícius, um bom futebol, mas eu acredito que ele tem que ser, ele é o 13º homem, talvez, no momento. Entrou muito bem o Fred, também entrou bem no jogo hoje também. Entrou no momento bom. O time estava bem, ele entrou, continuou no mesmo nível o time e quase tivemos outras oportunidades de gols aí, né? Uma saindo do pé dele também. E eu acredito que o time foi bem, no contexto geral. Tivemos a contusão do Neymar e tivemos uma possível contusão no lateral direito aí, que vai ser possivelmente substituído pelo Daniel Alves, né? No próximo, né? Justamente. Querem Fará um complementar gol aí. no próximo jogo. Acho que o próximo jogo já vai ser o mesmo panorama de hoje, que a Suíça também deve vir com linha de 5 em cima do Brasil. Eu acho que a Suíça não vai atacar de peito aberto a seleção brasileira, não vai. Inclusive hoje a equipe da Suíça tomou um calor de camarões, vamos falar a verdade, no primeiro tempo, né? Então eu acredito que o Brasil deve tomar a rédea do jogo de novo. Se vai ganhar, é outra história. Aí a gente não sabe. Pode ser que bata 30 bolas lá e não faça nenhum, né? 15 na Mas trave não entra. que o Alisson vai descansar um pouco no segundo jogo, eu acredito que ele vai. E possa ser que o goleiro da Suíça incorpore Guilherme Ochoa, né? Não, por favor, vamos lembrar de outros E goleiros. fecha o gol, né? Incorporar o show e Courtois não precisa, não. Brasil, num contexto geral, foi muito bem, né? Estreou com a vitória, já assume de Sim, cara a liderança do grupo. Se ganhar no próximo jogo contra a Suíça, serão os dois times que fizeram 3 pontos já na primeira rodada, né? Pode ser um ponto favorável para a seleção brasileira, que pode até, às vezes, sacramentar a sua classificação, dependendo do resultado do outro se o jogo. Brasil ganhar e a Sérvia ganhar, que eu acho que é o que pode acontecer, o Brasil já está classificado com uma rodada de antecedência
e vai pegar Camarões. Galera, eu vou Aí ter que dar uma fica. saidinha aqui, porque chegou alguém aqui. Eu acredito que tenhamos muito equilíbrio nas próximas rodadas aí para definir, mas assim, vamos comentar um pouco mais sobre o jogo de hoje. Eu acredito que um segundo tempo completamente, como já dito, diferente do primeiro tempo. O Tite entrou uma seleção bem concentrada, diferente da outra Copa, né? Você pode ver também que o Brasil encerrou a primeira fase da Copa de 2018, batendo a mesma Sérvia pelo placar de 2-0, coincidentemente, Vinícius, com o mesmo árbitro apitando o jogo também. Foi o mesmo árbitro iraniano. E, coincidentemente, tivemos o placar de 2-0 novamente a favor da seleção brasileira. Em relação ao Richarlison, só para complementar o que nós falamos em relação ao Richarlison, antes de você fazer mais alguma colocação, eu queria comentar que é o seguinte: Richarlison foi artilheiro na Olimpíadas, em que o Brasil foi campeão nessa última. O Brasil, na verdade, foi bicampeão, né? Foi campeão aqui na Olimpíada realizada no Brasil e foi campeão nessa última Olimpíada realizada em Tóquio, né? Se eu não salvo me engano, né? Sim, Tóquio. E acabou sendo bicampeã olímpica e Richarlison foi o artilheiro da competição. Então, já começou hoje com os 2 gols. Nós temos 6 jogadores agora com ele, empatados com 2 gols cada. Ainda é muito cedo para se falar nisso, mas é o seguinte: Richarlison pode ser o primeiro jogador da história a ser artilheiro de uma competição olímpica e de uma Copa do Mundo. A torcida de todo brasileiro é que isso aconteça. E Com o principalmente que Brasil, ele com seja o o Brasil artilheiro e levantando o a taça. Brasil seja hexa. Nós não queremos só a artilharia dele, não. Nós queremos esse ano que ela venha e venha com hexa e o menino Neymar, que já não é mais menino, possa brilhar nessa Copa e fazer um bom futebol. Não precisa ser artilheiro, mas que possa jogar uma Copa inteiro, né? Foi bem colocado hoje pela locução em todos os canais que a gente acompanhou, que em 2014 Neymar teve uma fratura, né? Fratura, não, desculpe, teve um problema na coluna no jogo contra a Colômbia em 2014 e Sim. acabou não participando das últimas rodadas da Copa. E em 2018 ele já foi para a Copa meio que machucado. Jogou nos sacrifícios alguns jogos, mas não Em, deu dois, todo o rendimento que ele podia fazer. E em nessa Copa que a 2018 gente ele não estava tão em forma. Ele foi para a Copa já. Ele já esperava que o desempenho dele não seria tão bom assim. Na verdade, creio eu que atualmente o Neymar está com um preparo físico muito melhor do que ele apresentava nas últimas 2 edições da Copa. Essa que é o ponto-chave da questão. Neymar está no momento físico melhor. A gente espera, ele mesmo estava bem mais preparado, bem mais focado para fazer os 7 jogos dessa Copa se fosse necessário. E, lógico, como todo bom jogador, ou como qualquer outro jogador, não é todo dia que você vai jogar um bom futebol. Vai ter altos e baixos. A gente espera que isso se resolva em breve, né? Essa lesão dele, que ele volte com um bom nível de futebol para poder ajudar bastante a seleção brasileira, porque embora não haja toda aquela dependência que já houve no passado, ele é um jogador que pode definir uma partida, definir uma Copa do Mundo a partir de um lance individual. Eu cheguei aqui, porque chegou uma visita aí. Ô, Saraiva, pelo jeito vocês estão falando da contusão do Neymar, né? Também. Sim. Um dos fatores que a gente falou que em 2014 ele teve um problema contra um jogo contra a Colômbia e acabou não participando dos últimos jogos. Em 2018 ele já foi para a Copa um pouco machucado e agora o problema na relação do jogo de hoje. O Esperamos que Neymar, Neymar jogasse uma Copa 100%, não que ele fosse, não que ele fosse o jogador 100% da Copa, vamos dizer assim, mas que ele pudesse jogar e mostrar ao mundo o futebol dele em todos os jogos da seleção brasileira.
o grande problema do Neymar é o seguinte, é que ele, pelo talento dele e tal, e pelo que ele gera e pelo que ele faz dentro do campo, ele é muito caçado dentro do campo. E às vezes até de forma desleal. Então, o que que aconteceu? Hoje, a entrada daquele servo lá foi para quebrar o Neymar. Com todo respeito. Foi para quebrar o Neymar. Ele foi para quebrar o pé. Você pode ver que o pé torce ali de uma maneira que mais um pouquinho quebra. E não resultou Entendeu? nem cartão, nem falta, nem cartão amarelo, né? Então aí, aí, aí nós vamos falar de arbitragem, né? Arbitragem, claro, não teve interferência no resultado, até porque o Tite falou agora na coletiva que o Neymar jogou sentindo o tornozelo o jogo quase todo, mas, enfim, eu acho que a arbitragem meio que faz uma vista grossa nos lances dele aí. Vinícius, você concorda com essa opinião? Você acha que o Neymar hoje, ele normalmente ele é caçado e hoje ele foi caçado? O Neymar, como todo jogador que pode ser definitivo, com um certo nível de habilidade, é sempre mais caçado do que o outro. Mas eu vou discordar do Giovani no fato dele dizer que a arbitragem não olhou especificamente para esse lance, porque é a forma de dirigir o jogo do árbitro. Ele só dá falta, dá cartão em lances que ele considera duro, muito duro. Porra, E o mais duro que Neymar, aquilo? e o problema é que ainda fica, talvez, aquela imagem de que o Neymar tenta cavar muita falta. É isso que eu tô falando aqui também. Eu acho que o Neymar contribui também para isso. Porque ele tenta pular demais, ele enrola demais, ele rola demais, cai demais. E, Essa cara, fama de isso aí simulação de faltas do Neymar prejudica ele mesmo quando a situação de fato é séria, né? mas ao Sim, mesmo tempo a gente tem que ver que ele é um cara que ele é visado dentro do campo, caçado dentro do campo. Só que a gente quer que ele tenha um comportamento do Messi, que também é caçado dentro do campo, mas que não responde, que responde na bola. Só que ele responde na cabeça, ele pilha demais. E aí o povo sabe que ele vai pilhar, e aqui é muito fácil o árbitro dar cartão amarelo para ele por reclamação e tal, e aí eles fazem esse tipo de jogo. Você vai ver, se ele jogar contra a Suíça, você vai ver o que a Suíça vai fazer. Vinícius, você concorda com esse comentário que muitos jogadores, sabendo desse temperamento explosivo do Neymar em relação a essa perseguição dentro de campo, eles já fazem meio que pensado essas situações para causar talvez a expulsão do jogador brasileiro? com certeza. Isso já aconteceu quando ele jogava na Liga Espanhola, e é algo que é, digamos assim, rotineiro, porque eles percebem que o Neymar acaba ficando um pouco mais nervoso, porque também quem acaba não ficando nervoso depois de receber tantas faltas. Sim, sim. Pessoal, faltando aqui 8 minutos para acabar a gravação, vamos falar um pouquinho de Portugal? Portugal 3-2 com Gana, Vamos tava falar com a do seu fatura. querido Cristiano Ronaldo, Giovani. Senão, não, do nosso Giovanni Ronaldo agora, né? Porque senão você nem dorme essa noite se não falar do Gádio. Cristiano Ronaldo, que fez história hoje, o primeiro jogador a fazer a marcar em 5 edições de Copa. Fez É de o Cristiano pênalti, mas Ronaldo, marcou. como sempre, é, como diz, não tem o que falar, né? Todo dia ele bate um novo número diferente, é um novo recorde, é um cara que tem sua carreira completamente inquestionável. A gente estava até comentando umas questões extra-campo esses dias para trás, mas dentro de campo não tem o que questionar as atuações de Cristiano Ronaldo. Como sempre, ele é incrível na demonstração da sua arte, que é fazer
malabarismos, vamos dizer, com a bola, né? Justamente. E eu vou te dizer uma coisa, enquanto ele estava em campo, a seleção de Gana não fez absolutamente nada. Fez um empate lá, mas ele não jogou absolutamente nada. E aquela questão do respeito que o Vanderlei Luxemburgo sempre fala, né? Quando o técnico de Portugal tirou o João Félix e tirou o Bruno Guimarães, Gana foi para frente tentar um empate. Conseguiu o segundo Vinição, gol, quase e sua opinião empatou, do jogo? bobeira do Você acha goleiro. também que tem que respeitar o projeto? Pois é, rapaz. É isso aí. Agora ser campeão. É o seguinte, aí Gana foi lá e quase empatou o jogo ainda. O Gana foi goleirão com deu uma Gana bobeada, pro se não jogo. fosse, se não Fiz fosse o essa cara brincadeira no escorregar, tinha primeiro gol. dia, Giovanni. Fiz essa brincadeira no primeiro dia e vou fazer de novo. Gana foi com Gana para o jogo. E você perguntou qual que era a seleção mais jovem da Copa? É Gana. E aí você pega um cara de 19, 20 anos, num jogo como esse, vai encarar Cristiano Ronaldo pela frente, evidente que o cara vai ser mais temeroso para jogar. É quando sai Cristiano Ronaldo, aí eles foram para tentar o empate, só que já estava 3-1 e a fatura já praticamente liquidada. Lembrando que Gana foi a primeira seleção africana a marcar na Copa de 2022, né? Sim, Sim. Primeira sim. seleção africana a marcar nessa edição da Copa, marcou logo 2 gols, né? Agora, rapidamente, faltando 6 minutos aqui para acabar o primeiro bloco. Ô, Vinição, o que você achou do camaronês que derrotou Camarões? No jogo da Suíça e Sim, Camarões, se eu não me engano, o Embolo, o nome dele, o time da Suíça, ele é tradicionalmente marcado como uma seleção que preza muito pela defesa, mas hoje eles tentaram atacar. Hoje eles tentaram fazer um jogo mais, digamos, proativo, mais agressivo. Só que Gana também Camarões manteve uma defesa muito forte. Por isso que houve apenas um gol e as duas seleções se fecharam, principalmente a Suíça após o gol. agora, o Vinição, me diz uma coisa. Você e o Saraiva, os dois. Eu li um texto do PVC depois que a Suíça marcou o gol lá, ele dizendo que não há mais a pátria de chuteiras, que hoje qualquer pessoa pode se naturalizar para qualquer seleção e jogar, e que não existe mais nacionalismo no futebol. Vocês concordam com isso? Eu já vinha falado muitas vezes que eu não vou dizer que sou contra, mas eu acho que tinha que ter umas limitações em relação à naturalização. Eu acho que tinha que ser limitado, tantos jogadores por país, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, desde uma época que eu acompanhei no futsal, Brasil, e se não estiver enganado, Irã, numa final de Copa do Mundo de futsal, em que 7 jogadores do Irã eram brasileiros. Sim, eu lembro disso. Isso é um absurdo. É Brasil A e Brasil B. Aí já não é nem Irã mais, era Brasil A e Brasil B. Bom, Mas mas é uma aí, questão, a questão da naturalização, sim, é questionável, mas eu acho que deveria ter uma limitação, porque senão você vai pôr jogadores brasileiros atuar nas 32 seleções. Aí é bom, foda. mas aí É vocês meio estão querendo documentado. discutir norma de direito constitucional de cada país. Isso aí não cabe, gente. Porque cada país tem seus determinados requisitos para naturalização. Alguns você tem que morar no país por mais de 15 anos. Então, é muito, é mais que merecido, se for um bom jogador e mora mais de 15 anos, no caso, ser convocado para a seleção do país. Certo. Solo Vamos, e sangue. agora vamos falar aqui do outro jogo, rapidinho. Sarai, você que está de azul celeste, então comenta aí o péssimo futebol do Uruguai hoje, por favor. Se eu tinha dito ontem que quem acordasse 7 horas da manhã para ver Suíça e Camarões ia dormir durante o jogo,
Ele dormiu, então, até quase meio-dia, Giovanni, porque depois nós tivemos o Uruguai empatando num jogo sem graça contra a Coreia. Até o Confesso próprio que Kleber esperava, Machado falou na transmissão que estava sem sal o jogo. eu, eu esperava mais da Azul Celeste e esse resultado não veio como planejado. Pois é, e aquela linha de frente ali com o Luis Soares, com o Darwin Nunes, não deu certo não, hein? Aí entrou o Cavani no segundo tempo, também não fez nada. Não, com a entrada do Cavani melhorou um pouco, mas mesmo assim não adiantou. Não foi bem não. E Cavani toda hora procurava estar dentro da área, todo cruzamento ele tentava cabecear, mas não deu certo, infelizmente. tá certo, então. Então, gente, vamos encerrando aqui esse vídeo aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar um panorama dessa primeira rodada da Copa do Mundo, onde eu acho que Vinícius Lamanes não vai gostar. De jeito nenhum, já não estou gostando, mas eu tenho fé que vai ter uma final Brasil e Argentina. Siempre la fé. Até mais.